Tu percebe que tu percebe o erro da estratégia do Inter quando o complemento da notícia ele vem assim, ó. Nós vamos trazer um treinador, mas nós precisamos trazer um Cicerone ao seu redor. Nós precisamos que uma pessoa venha junto com ele para blindar o trabalho que ele vai fazer, que é o Abel Braga, né? Na verdade, talvez o que a gente vai ter agora nos próximos jogos do estádio Beira-Rio é o aumento na bilheteria, né? Porque provavelmente vai custar mais caro o ingresso por causa do pão e do circo que o presidente Alessandro Barcelos está proporcionando ao seu torcedor, né? Porque ele acha que o torcedor é idiota. O presidente Alessandro Barcelos deve achar que o torcedor do Inter é um idiota porque está trazendo o Roger Machado, que é provavelmente o resultado negativo da nossa enquete, porque muitos vão dizer não, eu conhecendo o torcedor colorado como eu conheço, só que daí ele tem que trazer um cara para o torcedor ser ludibriado mais uma vez. Mais uma vez ele vai ser ludibriado, o torcedor colorado, porque daí o Colorado vai pensar em 2006, o Colorado vai pensar que o Abel é um grande ídolo, é um dos maiores técnicos da história do Internacional, e dentro do vestiário tá tudo certo agora, tá tudo maravilhoso, que a gente não tem política de base, a gente não tem jogador honrando camisa, a gente tem jogador fazendo recuo para goleiro em pênalti em partida decisiva, uma cambada de bunda mole que não tem o mínimo de hombridade e respeito com a instituição. Aí por isso nós precisamos trazer o Abel Braga, porque é um conjunto de bunda mole. Forte, só aqui do Alexandre Ernst, um detalhe, e indo até um pouco ao encontro do que ele está dizendo, mas me despindo completamente de corneta de clube. O Roger é um senhor treinador de futebol comparado aos nomes que o Inter ou que a imprensa trouxe. Por exemplo, entre Roger e Fernando Diniz, melhor o Roger. Por quê? O que leva a isso? O que te dá a entender que o Roger é mais técnico que o Diniz? Bom, cara, eu vejo várias entrevistas de vários atletas que trabalharam com o Roger e os elogios para eles são E por que ele nunca gigantes. termina um trabalho? Oi? Por que ele não termina um trabalho? Bom, eu não sei. Por que ele foi não sei. demitido do Grêmio na Série B? Não sei te responder, cara. Por que ele foi demitido do Grêmio em Não sei. 2016? Isso é um problema que talvez ele, Roger, tenha que Por resolver que ele com caiu ele do mesmo. Palmeiras e do Atlético Mineiro? Só que ele é um bom... sempre porque ele perde o grupo. Não, cara, ele é um bom treinador. É um ótimo treinador. Não, ele pode é um ótimo ser, técnico. ele é um ele bom pode ser treinador. um excelente treinador, ele pode ser um excelente Aí o técnico treinador. campeão da só tô- Libertadores não serve, mas o Mas Roger a questão a não tá entrevista assim, ó, de jogadores serve. Para que fique claro, eu estou falando o nome do Roger em comparação aos nomes que estão sendo ventilados. Eu acho que não tem nenhuma comparação entre Diniz e Roger. O Diniz é infinitamente maior que o Roger. Maior. Tá, mas isso aí é uma questão de escolhas, de opinião, não tem problema nenhum. Agora, eu só achei assim, ó, me permita, comandante. Por favor. Eu fiquei com a impressão que os colorados oficiais do programa, eles estão um pouco irritados. Tu achou? Me deu Não, uma não ideia. estamos pouco, pode botar muito, sim. Nós estamos muito irritados, nós estamos muito irritados. Está me parecendo uma crítica, tá? Agora, eu vou dizer uma coisa que eu concordo com eles. O jogo de sábado, na minha opinião, provou que essa história que a direção do Inter vendeu para todo mundo, tá? É impressionante como a partir da demissão do Cudê, os bastidores colorados assim voaram para toda a imprensa com uma facilidade enorme. Tudo dizendo que o Cudê tinha perdido o grupo de jogadores e que, claro, na Isso é leitura que muito se faz, velho, né, gente? Isso é muito os velho. jogadores Mas é por isso que eu estavam tô te dizendo. velho. Desculpa Ou seja, te interromper, Ribeiro. Sábado, o grupo foi exatamente o mesmo, com as mesmas atitudes, com a mesma mas é claro. Tem nada a ver com o Cudê, tá? É evidente, mas, Ribeiro, é mais fácil Isso aqui, tu bater em cachorro muito morto. velho. Isso é muito velho. Tu manda o treinador embora, aí o que tu faz? Tu vaza. Abastece a imprensa, Claro. perdeu o grupo. Tinha bronca com fulano, não escalava os jovens, tinha problema com a base, tinha problema com a direção. Coitado Aí do começa a Pablo minar Fernandes, o Lucas cara chega chega para convencer o torcedor que a decisão foi correta. O Lucas Isso é muito chega, antigo, o Lucas gente. chega em Caxias do Isso é muito Sul. antigo. O Lucas chega em Caxias do Sul para fazer a cobertura pro Vozes do Gigante e já tem lá uma galera do alto escalão do Inter. Não, veja bem, o ambiente ele tá melhor. Isso é muito O antigo. ambiente ele tá melhorado, porque tava meio tensionado e tal, a coisa, isso e aquilo. É claro que tem que estar tensionado, cara. Não tem futebol. O Inter tá caindo da Copa do Brasil, tá perdendo mais de 70 milhões para entrar nos cofres. Sabe? É um desgoverno dentro do clube. É óbvio que tem que estar tensionado mesmo, meu parceiro.
tá? Agora, assim, ó, é uma barbada ficar colocando, porque o Cudê isso, o Cudê aquilo, cadê a gestão do futebol? Por que não respaldaram? Por que não foram lá atrás do Abel, então, como estão indo agora, para pegar e botar um tampão dentro do vestiário, para pegar e aceitar e botar a goela abaixo o Roger? Por que não fizeram isso? Porque o Cudê é ofensivo e agora não dá mais para jogar por causa da enchente, não tem onde treinar, não tem tempo. Por favor, cara, tu acha que o torcedor é idiota de acreditar nesse tipo de coisa? Pelo amor de Deus, gente. Só um detalhe que eu queria trazer assim, ó. E de novo, tô falando só do futebol. Eu, como torcedor, óbvio que eu achei legal e gostei do Inter ser eliminado em mais uma competição. Beleza? Mas assim, ó. Jogador de futebol profissional que bate pênalti, que nem os caras do Inter bateram, é para irritar o Ernest, o Lucas e a torcida do Internacional. Uma displicência e um descompromisso na hora de bater pênalti. Porque a gente sabe que a gente fala pênalti, não, pênalti é treino. E os caras bateram de uma maneira assim, ó, desleixada. Depois a gente vai colocar as imagens aqui para fazer uma análise sobre isso. Eu só tenho uma pergunta para ti, Colar, rapidinho. Preciso te fazer uma pergunta, tá? Preciso te fazer uma pergunta. Até para a gente entender um pouco esse cenário de Roger, Abel, Roger, Paulo Paixão e Abel, né? Uma trinca que o Internacional estaria pensando para colocar dentro do vestiário. O Roberto Melo é o novo presidente do Inter, vocês sabiam disso agora, né? Não é o Alessandro Barcelos. O Abel estava na plataforma de campanha, Alessandro também. Provavelmente, o Alessandro Barcelos, ele vai, no Missão Impossível tem, né, aquele, às vezes o agente tira, assim, a capa e a máscara e aparece outro cara. Vai ser o que, provavelmente vai ser o que o Alessandro Barcelos vai fazer agora na coletiva. Ele vai fazer meio que um pegadinha no malandro, vai tirar a coisa, é o Roberto Melo. Pergunta é a seguinte, Colar, vamos lá, tá? Roger, tá? Inclusive, Nick, daqui a pouco, por favor, me passa aqui uma parcial da nossa enquete, só para ter uma ideia o que a torcida do Inter pensa sobre o nome do Roger. Roger, nesse momento, para ti, não serve pelo Roger treinador ou pelo Roger identificado com o Grêmio, ou as duas coisas? Só para a gente conseguir aqui, de alguma maneira, esclarecer o debate sobre o Roger. É que assim, o Roger ele tem vários pontos, tá? O primeiro ponto do Roger, ele é de fato um bom treinador, tá? E ele colocou o Inter no bolso em 4 jogos esse ano. O Inter não foi melhor que o Juventude em nenhum momento dos 4 jogos. Só que isso fala talvez muito mais sobre o Inter, sobre o Cudê, sobre o Fernandes, sobre o Barcelos, do que sobre o Roger. Sabe quantas vitórias tem o Juventude como visitante no Campeonato Brasileiro esse ano? 0. O Juventude não conseguiu vencer fora de casa esse ano. Mas é o Juventude. Bom, o Inter está indo lá tentar tirar o técnico do Juventude. O grande ponto é o seguinte, para mim, o que ficou claro no sábado é que o problema do Inter, ele pode ser campo e bola também, mas ele também é de postura, ele é de cobrança. Um jogador que sabe que vai ser cobrado depois do jogo... Mas aí não passa pelo treinador, né, Colar? Exatamente. Aí não vai passa ser cobrado depois do jogo. Qualquer um ele não bate um pênalti da forma como ele bateu. Nem o Alan Patrick, que é o capitão do time, que aliás, né, se omitiu de novo de bater a segunda cobrança e deu pro Ener Valencia bater. Já começou errado, né, pro capitão abrir mão da cobrança, errou, vai lá e bate de novo. Tu é o batedor oficial do Inter, tu tá em campo, vai lá e bate pra fazer o gol. Isso é muito verdade. Bateu o Ener Valencia, naquela displicência, né, que ele bateu. Mas ele bate assim na Copa América. Bateu, errou igual, né? Tanto é que depois ele bate um pênalti de uma forma minimamente séria e faz o gol. Aí beleza, né? Então isso é sobre o comando do vestiário. Aí tu vai colocar o Roger, tá? Primeiro que pra mim já começa errado o seguinte, se o nome é o Roger Machado, depois do jogo, lá em Caxias do Sul, tu vai numa galeteria, tu vai numa sorveteria, tu vai aonde tu quiser, conversa com o Roger. Aí tu liga, né, pro presidente do Juventude, presidente Pisamilho, o Inter está pagando a multa do Roger Machado. E ele vai embarcar conosco, né, pra Porto Alegre, vai treinar em Alvorada, vai viajar a Florianópolis e vai a Rosário. Mesmo que ele não fique na beira do campo, ele vai sentir o ambiente dos jogadores e vai ver o tamanho do problema que ele tem. Aí o que acontece? A convicção é o Roger Machado. Tem que fazer todo o entorno, né, em torno do Roger, que é o Abel, o Paixão, né, para dar uma mínima estrutura para ele. Aí o Roger embarcou ontem para Brasília, para comandar o Juventude contra o Atlético Mineiro. E o Inter, com uma decisão na terça-feira, abriu mão já, né, dos milhões da Copa do Brasil jogando ela fora, né, contra o Juventude. Tem uma outra competição de mata-mata e vai o interino, que é o lanterna do Brasileirão Sub-20. Nada contra o Pablo Fernandes aqui, até acho que foi emotivo, foi um cara que se doou pro Internacional contra o Juventude, foi ousado colocando o Gabriel Carvalho, a gente vai debater isso depois. Isso aí pra mim mostra, tá, Colar? Só uma vírgula aqui. O tratamento que o Inter tá dando pra Sul-Americana. Perfeito, mas é a competição que restou, né? O Inter tem a Sul-Americana. Aí o Roger tá em Brasília, né? E as declarações que vêm do avião do Juventude ontem é de que a direção do Juventude, né, confirma
que o Roger pediu uma autorização para conversar com o Inter no domingo. Aí o Roger sentou para conversar com o Inter domingo, deve fechar como novo técnico e viajou a Brasília para treinar o Juventude numa mínima rodada de Campeonato Brasileiro e o Inter penando. Aí digamos que fecha o Roger na quarta-feira, no desembarque do Juventude aqui em Caxias do Sul. Não, o Juventude não desembarca. Segue? Ele segue, mas ele volta, né? Ele volta. Digamos que ele volte. Voltou. Tá bom. Voltou. Aí quinta-feira ele é anunciado. Aí ele Inter... abandona o Juventude lá. O Juventude tem 2 jogos aí em o Inter Brasília, tem ele jogo volta. sábado contra o Botafogo. Era pro cara estar aqui hoje, lá em Rosário. Pra no mínimo conversar com o Pablo. Tá aí, Pablo, o que que tem aí? O que que tá acontecendo? O que que tu me passa de bastidor, o capa, quais são os relatórios? O cara tá em Brasília pra treinar o Juventude. Não, e já até começa errado, já tá errado. Ô, Lucas, e outra tem razão, coisa, tem razão. isso também é sobre diretoria, né? Que não tá tendo o mínimo discernimento do que tá fazendo. Se o Roger quer mesmo treinar o Internacional, ligou pro Roger, Roger, quer treinar o Inter? Quero. Então tá, me dá o Pix aí do Juventude, a chave é CNPJ, é CPF, é celular, faz o depósito da multa e traz o cara. Mas não, aí vai esperar o cara ir lá em Brasília, voltar pra vir treinar o Inter contra o Botafogo, às vésperas de uma decisão. Ou seja, a estreia do Roger no Beira-Rio pode ser com uma eliminação contra o Rosário Central. Já tá errado. Agora,